Vamos lá. Convido você a abrir a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Tem um texto que, curiosamente, está muito relacionado com o texto ou o tema dessa última canção que nós cantamos. Tem a ver com promessa. É um texto que o apóstolo Pedro, ele trabalha aqui o assunto do cumprimento de palavras, né, cumprimento de promessas. É muito interessante esse texto e eu quero convidar você a junto comigo, ter um pouquinho de atenção nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 4 a 11. Deixa a tua Bíblia aberta aí, e eu quero dizer, antes da gente ler a Bíblia, quero dizer que a temática da nossa mensagem hoje é apaixonados. Esse é o tema da nossa mensagem, apaixonados. Ok? Não vai aparecer texto lá, mas muito simples. O domingo passado, o tema da nossa mensagem foi paixão. E conversamos a respeito disso, né? A paixão que tinha em vários homens de Deus, na lista de Hebreus capítulo 11, lemos alguns versos do capítulo 11 de Hebreus, e nós notamos o coração desses homens de Deus, cheios de fé, mas também cheios de paixão. E mencionamos como testemunha também alguns homens, um João, um tal de João Wesley, né, que foi tirado das chamas no dia de 9 de fevereiro de 1710, por isso ele foi chamado pela história como o Tição, né, tirado da fogueira, tirado das chamas. E também mencionamos um grande amigo de Lutero, como homens de fé, e tem uma lista enorme na história da igreja, não só da reforma para cá, de homens de fé, mas homens que eram apaixonados por Jesus, apaixonados por Deus, apaixonados pela igreja, apaixonados pela obra de Deus, apaixonados por pessoas, apaixonados pelo pobre, apaixonados pelo doente, apaixonados pelo inválido, apaixonados pelo defeituoso, apaixonados pelo imperfeito, apaixonados pelo drogado. Nós temos uma lista enorme de pessoas que andam com Deus. O nosso Deus é um Deus apaixonado. E pessoas que andam com Deus tornam-se pessoas apaixonadas, apaixonadas pela vida, apaixonadas pela cura, apaixonadas por Jesus. Jesus é a melhor expressão de paixão, Jesus é a melhor expressão de alegria, Jesus é a melhor expressão do amor de Deus. Aqueles que andam com Deus tornam-se pessoas apaixonadas, apaixonadas por Deus, apaixonadas pelas pessoas, apaixonadas pela igreja, apaixonadas pela missão. Aqueles que andam com Deus são pessoas apaixonadas. E por conta disso, tornam-se obedientes. Esse é o tema não saiu isso do meu coração durante toda a semana, e eu quero continuar conversando com você a respeito disso. Nós somos pessoas apaixonadas, porque servimos a um Deus apaixonado. Eu sei que um tempo atrás, alguém até criticou usar essa expressão a Deus. Não, com Deus é amor, paixão é algo passageiro. Nada disso, vamos complicar as coisas, tá? Nós somos pessoas apaixonadas. Paixão tem a ver com chama, tem a ver com vigor, tem a ver com aquela sensação que você tem no começo do namoro, que é uma chama, né, que ela tem que ser controlada, né? Quem sabe o que eu estou falando? Amém? Quem sabe o que eu estou falando? Vocês aqui não sabem, né? Só o pessoal daqui, algumas mãos levantar, né? Vocês sabem, vocês não sabem de nada aqui, tá? O lado esquerdo não sabe de nada. Sabe sim. Quem sabe o que eu estou falando? Né? Quem sabe? Amém. A garotada aqui não sabe nada. Ninguém levanta a mão. Né? Tá, aquela chama que tem que ser controlada no começo do namoro, que depois vai amadurecendo e transforma-se em amor. Agora é um grande erro você descolar a paixão dessa relação. Você tem que permitir que a chama permaneça acesa durante toda a vida. Isso tem que acontecer, você tem que alimentar a chama.
ok? O amor é fruto de investimento, né? Como a plantinha que você vai regando, vai investindo e ela cresce. O amor também, o amor é fruto de investimento. Você precisa regar, você precisa cuidar, você precisa tratar, você precisa tirar os bichos de vez em quando, tirar as inhacas que deixa, né? Tirar as pestes, você tem que ir dar uma limpeza geral de vez em quando aí, para o negócio continuar bom, para continuar crescendo. A gente tem que fazer isso, né? E a paixão, o amor, a chama, a quentura do negócio, ela precisa também acontecer. Você tem que alimentar isso também nas relações. E eu não consigo pensar em Deus apenas, não, Deus não é apaixonado, Deus só ama. Nossa, um negócio muito cabeça, muito racional. Eu vejo Jesus no Getsemane, aquilo lá é paixão. Eu vejo Jesus na criação. Eu fiz uma pregação outra vez, vou me referir a algumas coisas que eu me referi algumas semanas atrás. Eu vejo Jesus na criação, Deus na criação, a Trindade na criação, fazendo a criação com tanta poesia, com tanto amor, com tanta beleza, com tantos segredos ali dentro, nos textos bíblicos do hebraico revelados. É paixão pura. Eu vejo quando Deus chama Noé, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama os seus filhos, a sua família, quando Deus vai escrevendo a história da redenção. Eu não consigo deixar de ver que Deus não é um Deus apaixonado. Quando Jesus vem, Ele nasce numa família que era apaixonada por ela mesma, apaixonada por Deus, e Jesus cresce, e Jesus começa o seu ministério, e na última semana antes da cruz, a gente chama essa semana de Semana da Paixão. Por que a gente chama a Semana da Cruz da Semana da Paixão? Porque ali parece que foi apoteoticamente demonstrada uma paixão quente da parte de Deus, que levou até as últimas consequências. As últimas consequências foi morrer por nós, foi morrer por mim, por você. Eu não consigo deixar de pensar que o nosso Deus é um Deus apaixonado, e na nossa relação com Ele a gente vai esquentando, a gente vai se tornando pessoas apaixonadas, e é essa paixão que nos move, é essa paixão que nos motiva a andar com Deus. Andando com Deus a gente vai esquentando. É assim, a nossa vida é assim, ela vai esquentando na caminhada com o Senhor. Aí eu estou pensando o seguinte, porque andando com Jesus, Jesus era obediente, né? Eu quero usar a palavra obediência nessa história, nesse quadro todo que eu estou pintando aqui. A obediência de Jesus. Por que Jesus obedecia? Ele obedecia porque era obrigado a obedecer, ele obedecia porque seria punido se não obedecesse ao Pai na missão de resgatar o homem? Não, só tem uma resposta a isso. Qual era a grande motivação de Jesus para se entregar na cruz do Calvário? Qual foi a grande motivação de Jesus, se não amor e paixão? Amor e paixão por mim, amor e paixão por você. Portanto, o que move Jesus a obedecer? O que move os filhos de Deus a obedecerem? O que move os filhos de Deus a cumprirem os seus chamados, a cumprirem os seus ministérios? É obediência, é incumbência, é status, é desejo pelo quê? É desejo pelo status, é desejo pela propagação do seu nome, da sua imagem, num ministério que aparece? Qual é a nossa motivação? A motivação daqueles que andam com Deus é o amor, é a paixão. A gente obedece a Deus por paixão. Eu sou apaixonado por Jesus e eu quero obedecê-lo. Qual é a palavra? Qual é o comando? Qual é a promessa que Ele deu? Eu vou ajustar a minha vida à sua palavra, eu vou ajustar a minha vida às suas promessas, e a minha motivação precisa ser o amor, precisa ser a paixão. Quando nós amamos a Deus, a gente obedece, e a motivação da obediência é o amor. Agora, quando a gente não obedece, ou não obedecemos porque não amamos, não estamos apaixonados, ou a gente não cresceu ainda, porque a criança, ela obedece com medo de punição. Faz parte da criancice, faz parte da meninice.
Faz parte da infantilidade. O pai ameaça, aí ele obedece, ela está com medo de apanhar. É assim que funciona com a criança. Agora, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, eu obedeço por entendimento. Eu obedeço porque eu compreendo. Eu obedeço porque a vontade de honrar as autoridades sobre mim é grande, eu os amo. Hoje, o meu exemplo é, eu já disse isso outras vezes, eu apanhava muito quando eu era criança. Eu não tenho nada contra a disciplina por vara, aliás, isso é bíblico. Eu não sei porque hoje a sociedade é muito esquisita. Ela acreditou numa onda de indisciplina, de não disciplina. Ok? Estou usando a palavra indisciplina assim. Ela acreditou numa onda de que não pode fazer nada, só pode conversar, só pode não sei o quê. Espera aí, mas quando Deus vê o seu povo desobedecendo e andando por outros caminhos, Deus vai lá e senta a mão no povo, já castiga. Deus castiga, porque o pai castiga o filho para salvar ele do pecado, da desobediência. O castigo sempre tem um núcleo de misericórdia, o castigo sempre tem uma intenção de salvar, de desviar do mal, desviar da ribanceira, desviar do precipício, desviar do pecado, desviar do inferno. A gente não está falando de disciplina exagerada, a gente não está falando de espancamento, a gente não está falando nada disso. Parece que toda vez a gente tem que falar isso, explicar isso. O pastor acha que tem que meter a mão. Não tem nada disso. A gente não está falando nos exageros, a gente está falando daquilo que é normal, daquilo que é comum. Deus disciplina e Deus castiga os seus filhos. Os filhos que não são disciplinados e não são castigados benevolamente na infância, quando cresce, bate na cara do pai, quando cresce é desobediente, quando cresce fica se achando, quando cresce não honra o pai. Os pais que são pais de verdade precisam disciplinar os seus filhos. Deus faz assim com a gente. Olha, gente, eu apanhava todo dia eu apanhava. Todo santo dia, apanhava do meu pai, algumas vezes, eu apanhei, agora da minha mãe, talvez eles estejam até assistindo online, eu apanhava todo santo dia da minha mãe, mas eu digo uma coisa, eu merecia, eu precisava apanhar, porque a gente nasce torto, sabe aquela musiquinha? Sabe aquela musiquinha do Ministério Infantil, né? Havia um homenzinho torto, né? 3 palavrinhas, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, eu não sei como que é a música direto, andava no caminho torto, né? Vivia numa vida torta, mas um dia encontrou Jesus desentortou o camarada, né? É assim que a gente funciona, amado, é o seguinte, a gente nasce torto, e às vezes tem que ter força para desentortar o cabra, a gente é uma madeira dura, às vezes tem que bater mesmo para quebrar o negócio, e botar tudo no lugar. Eu apanhava todo santo dia, mas eu e meus irmãos, meu irmão apanhava junto comigo, né? E meus irmãos, outros apanhavam também, todo mundo apanhava, que era uma beleza em casa, mas todo mundo virou gente. Todo mundo virou gente. Eu tenho uma irmã que é pastora também. Ela e meu genro são pastores. Cunhado, ela e minha irmã e meu cunhado. O que eu falei? Nem sei. Meu genro? Não, meu genro ainda não. Né? Também, mas ainda não, sabe? Muito bem. Eu tenho uma irmã que também é pastora e meu cunhado também. Meu outro irmão é líder na igreja, exerce uma liderança importante. A minha cunhada, esposa desse meu irmão mais velho, depois de mim, né, eu sou mais velho de 6, cuida de todo o serviço de capelania, um trabalho pastoral na igreja, uma igreja na zona oeste de São Paulo, uma igreja gigante, de mais de 6 mil membros, 7 mil membros. Ela cuida de toda a área de capelania hospitalar da igreja, exerce pastorado hospitalar, está ali cuidando. Meu irmão auxilia também nesse trabalho de cuidado pastoral, líder de célula. Meus outros irmãos, todos eles estão na igreja e eles têm uma vida de envolvimento no reino de Deus, mas a gente apanhava todo dia, negão, todo dia.
mas viramos gente, é assim que não funciona. Ou seja, no começo, na nossa infância, a gente, porque minha mãe era dura, e meu pai também era muito duro, a gente obedecia a eles. Meu pai não tinha esse negócio de, vou falar pela terceira vez. Para com isso. Falou, não obedeceu, já levou. Não tinha aviso. Não tinha aviso. Era assim que, não tinha aviso prévio, era assim que acontecia. E meu pai era rígido, duro, não tinha meio termo, também não tinha segunda chance. Faz, não fez, já foi, já levou também. Não tem crise. E dava tudo certo no final. Tudo certo, eram rigorosos. Mas a gente, quando criança, a gente obedecia, porque era criança, a gente obedecia com medo de apanhar. Mas aí a gente cresce. Hoje, eu tenho um espírito dentro de mim que certamente a disciplina dos meus pais ajudou a endireitar dentro de mim, que também o Espírito Santo foi tratando na minha vida, eu fui me convertendo, né? O Espírito Santo foi corrigindo a madeira aqui, que hoje, com 50 e tantos anos, eu tenho um coração que eu sou endividado para com os meus pais. Eu procuro honrar os meus pais até hoje, naquilo que eu fizer, aonde eu estiver. Eu preciso só de uma chance para poder honrá-los publicamente, é o que de alguma forma eu estou fazendo agora. Eu os honro, porque quando eu sento, meus pais, quando a gente senta para conversar, me interessa muito saber a opinião da minha mãe a respeito das coisas, a opinião do meu pai, e eles não são impositivos. Paulinho, né, eles chamam de Paulinho, é assim, ó, vocês precisam fazer disso aqui. Meu pai, minha mãe, nunca fala assim, você precisa fazer, eles nos respeitam, mas eu quero saber o que eles acham a respeito das coisas, da vida, da igreja até, do ministério, né? Porque eles também são minha referência de homem de Deus e mulher de Deus, são meus pais. Eu quero ouvir, agora, eu quero saber eu quero que você saiba o seguinte: quando eu sento para conversar com os meus pais, e eu ouço uma opinião deles, essa opinião para mim entra no meu coração como uma direção. Eles estão falando, você tem que fazer. Não, Paulinho, eu acho, eu vejo esse detalhe aí, assim, assim, assim. Eu ouço eles com espírito de obediência. Olha, peraí, há sabedoria neles, há muita sabedoria neles. E se eu for minimamente esperto, eu vou dar atenção àquilo que eles estão falando, porque há sabedoria. Então, quando eles compartilham uma opinião comigo, isso tem um peso muito grande para mim, porque dentro de mim há um espírito de obediência. Mas hoje, eu obedeço os meus pais por medo de apanhar? Não. Por que eu obedeço os meus pais hoje? Eu obedeço os meus pais por amor, eu obedeço os meus pais por honra, eu obedeço os meus pais porque há um espírito de honra dentro do meu coração, há uma alegria na obediência, porque a maturidade me ensinou que a obediência é uma bênção, a obediência traz cobertura, a obediência abre os céus, a obediência me abençoa, a obediência libera o céu sobre mim, a obediência libera as promessas sobre mim, a obediência agrada o coração do papai. Hoje de manhã, na nossa devocional, estávamos lendo o capítulo 7 de Jeremias, capítulo 8, mas a gente lê um pouquinho mais, e no capítulo 7 de Jeremias, há um texto lindo no verso 23, que Deus dizendo através do profeta ao povo no pré-cativeiro babilônico, o tempo ali, não dá para ter certeza, talvez 610, 620 antes de Cristo, um pouquinho antes do cativeiro babilônico, através do profeta, Deus está falando ao povo, por acaso eu fico pedindo para vocês ofertas e holocaustos, eu quero que vocês me obedeçam mais do que qualquer outra coisa. A oferta que me agrada, a oferta que agrada o meu coração, é a obediência dos meus filhos. É isso que eu quero de vocês, obediência, mas com medo da punição? Não, eu quero que vocês desejem me honrar.
É como se Deus estivesse dizendo: eu quero que vocês me obedeçam, porque compreendem que na obediência eu me agrado, na obediência eu sou honrado, na obediência a mim eu libero sobre vocês, na obediência eu abro o céu sobre vocês, na obediência eu canalizo as minhas promessas sobre vocês, na obediência eu movimento o céu a favor de vocês. Eu quero que vocês me obedeçam, não por imposição, não porque eu sou obrigado, não porque afinal de contas eu tenho que fazer, porque é a melhor coisa a fazer, não! É obedecer por amor, obedecer por paixão, obedecer por vontade de honrar, obedecer por consciência que não tem caminho melhor. Eu vou fazer a vontade de Deus, e vou fazer de bom grado, mesmo que eu tenha que sacrificar minhas vontades, mesmo que eu tenha que dizer não ao meu coração, mesmo que eu tenha que dizer não à minha alma, mesmo querendo, naturalmente falando, fazer um monte de outras coisas, eu vou obedecer, porque eu compreendo, porque eu sei, porque na minha maturidade a melhor coisa que eu tenho para fazer na minha vida é obedecer. Amém, gente? E você começa com Deus e pelas autoridades também. Isso tem a ver com obedecer aos seus pais, filhos. Filhos, obedeçam seus pais. A obediência agrada a Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo com essa nova geração. Quais foram os gatilhos que fizeram essa nova geração querer se impor sobre os seus pais? Não sei se os pais fraquejaram demais, ou se os jovens e adolescentes, e os infantes e as crianças dessa nova geração são tão instigados à rebeldia e à rebelião, que as crianças acham que elas podem se impor contra os seus pais, impor suas vontades contra o seu pai. Isso não é de Deus, isso é ruim, isso não faz caráter, isso não constrói caráter. Mas é uma geração que tem liberdade, mas não tem disciplina, tem liberdade, mas não tem gestão própria, tem liberdade, mas não sabe discernir certo e errado competentemente, tem liberdade, mas se envolve com pecado com muita rapidez, porque não tem parâmetros, tem liberdade, mas não tem parâmetros. Os parâmetros, nós precisamos de parâmetros. Nós precisamos de disciplina, a gente precisa da ajuda dos nossos pais e dos mais velhos, dos anciãos, dos líderes, dos diáconos, dos supervisores, dos pastores, dos anciãos, para botar limite. Fala assim: meu filhão, isso aqui está errado. Por que você acha que você tem o direito de fazer o errado? Só porque você quer? Que história é essa? E só porque eu quero, eu tenho vontade, eu sinto. Você não sente nada, meu filho. É o que a palavra de Deus fala, o que ela fala, o que ela não fala. Que história é essa? Que instinto é esse? Que espírito é esse? Que parece que a minha vontade se impõe contra as autoridades que estão sobre mim, a minha vontade se impõe contra a palavra de Deus, a minha vontade se impõe contra o que já está claro e nítido que é certo e errado pela palavra de Deus. Que geração é essa? É muito estranho. Eu quero que você entenda que todos nós, eu não estou deteriorando, espizinhando ou menosprezando as crianças e adolescentes e jovens. Eu estou falando essa palavra para alertar o seu coração. Obedeçam os seus pais, porque há alegria no coração de Deus quando o seu povo é obediente. E os pais que enfraqueceram, os pais que amoleceram no negócio, corrige. É só corrigir, gente. Mas eu não sei, é difícil. Vamos começar, não tem problema. Nós precisamos de um coração mais obediente. Nós precisamos. E obedecer a Deus, amadurecer na caminhada, para a gente aprender a obedecer a Deus por amor e paixão. Quem está entendendo? Quem está comigo?
Amor e paixão. Deixa eu ser um pouco mais prático. Jovens, adultos, todos nós. Nós cantamos, nem entramos no texto ainda, mas eu vou ler o texto. Nós cantamos sobre as promessas de Deus. Amado, quando Deus dá uma palavra, nós temos que nos ajustar à palavra. Nós temos que obedecer às direções e os comandos que Ele dá. Amém, gente? Nós temos. Isso implica em sacrifício. Quando Deus pediu o movimento da gente, uma coisa, quando a pastora estava lembrando o que aconteceu com a nossa vida, cada vez que Deus fala assim, olha, movimenta, vai, eu te dou uma palavra. Cada vez que a gente se movimenta, a gente deixa alguma coisa para trás. O problema é quando a gente não quer, a gente quer levar bagagem, a gente se prende ao que Deus está falando para a gente deixar para trás. Abraão falou assim, sai da casa da tua parentela para uma terra que te mostrarei. Sai da casa da tua parentela, deixa todo mundo lá. Ele levou a tiracolo quem? Ló. Deu ruim ou não deu ruim? Deu muito ruim. Você tem que se desprender, mas tem preço, você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Quando Deus falou para a gente, sai de São Paulo, a gente se movimentou. O que a gente deixou para trás? Tem que deixar alguma coisa, a gente tem que aprender a deixar as coisas para trás. Até as coisas boas. Era tudo bom, o que nós deixamos para trás, não tinha uma coisa ruim. Família, a gente se relacionava com a família intensamente, diariamente, deixando tudo para trás. A igreja que nós pastoreávamos, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, estava no melhor momento da igreja, várias gerações de líderes, a igreja também estava em célula, movimentando, dinâmica, nova geração, uma terceira geração de líderes nascendo, a gente já estava pensando, planejando um curso de liderança que a gente dava lá, era mais extenso, era mais de meio ano, 6 a 8 meses de curso de liderança, para começar a liderar uma célula. Assim, a igreja, Deus falou assim, sai, mas Deus, agora, deixa para trás. Nós deixamos a igreja no melhor momento da vida da igreja, tudo funcionando, bênção. Deus deixou uma empresa, Ele falou, deixa a empresa também, quando ela falou, deixa a empresa também, a empresa também estava num momento excelente. Naquele ano que Deus falou, vai para Londrina e deixa tudo, naquele ano, Deus tinha nos dado recursos, eu tinha reformado todo o meu apartamento, eu estava com um carro novo, nós viajamos, férias, né? Gastamos dinheiro, fomos para Espírito Santo, como é que é o nome da praia que nós fomos lá? Guarapari, fomos para Espírito Santo visitar nosso amigo Nelson lá, o Nelson e a Ângela, fomos para lá, usufruímos, levamos até o cachorro nas férias, a gente tinha um poodle, né? Já morreu, tadinho, está no céu dos cachorros já, né? Gente, não dá para editar porque está ao vivo isso aí, né? Deixa para lá, tá? Deixa para lá. Até a Poodle, a Meg, muitos de vocês conheceram a afinada Meg, amém? Vários de vocês, né, conheceram. Muito bem, até a Meg saiu de férias, pensa numa Poodle correndo na praia, né? Que maravilha. Quando chegamos lá, o cara do prédio não queria deixar entrar com o cachorro, e nós já tínhamos andado 1.500 quilômetros, não, vamos mudar de assunto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí a gente deixou, aí a empresa estava bem, naquele ano em que família tranquilo, as crianças na escola, numa das melhores escolas de São Paulo, Colégio Batista Brasileiro, lá em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, estudando bem, igreja bem, família bem, empresa bem e tudo mais. Aí Deus fala assim, vai para Londrina e deixa tudo que nós deixamos era bom. E a gente foi trabalhar de voluntário no ministério como missionários, sem salário, sem garantia de absolutamente nada. A única coisa que nós tínhamos era uma palavra. E a gente obedeceu essa palavra. Não foi fácil. A gente teve que aprender a se descolar de tudo que de bom a gente tinha, para encarar o novo, aquilo que estava diante de nós.
a gente estava abrindo mão do que era bom por algo que Deus ia revelar que era maior. Mas a gente tem que se desvencilhar. Muito bem, aí fomos para Londrina, aí ficamos, trabalhamos 8 anos e tudo mais, e quando Deus falou assim, vai para Cornélio, a gente deixou coisa para trás, eu deixei meus filhos para trás, deixei coisa boa, só deixei coisa boa para trás. E agora minha neta, né, que está lá também, então meus filhos e minha neta e meu genro, está tudo lá para trás, deixei tudo lá para ficar. Quando a gente obedece, a gente sempre tem que deixar alguma coisa para trás. Quem disse que não vai custar nada? Vai custar sim. Andar com Jesus vai custar. Vai custar a tua vontade. Vai custar dinheiro. Vai custar patrimônio às vezes. Vai custar relacionamentos. Vai custar teus sonhos. Vai custar. Mas vale a pena obedecer? Quando eu penso em Jesus, vale. O que Ele fez, em obediência, para nos alcançar. Jesus deixou coisa para trás? Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Jesus deixou coisa para trás, quando obedeceu ao Pai? Ele deixou, ele se esvaziou da sua glória. A glória de Jesus era ruim? Meu amigo, a gente nem sabe explicar o que é isso. Mas ele deixou para trás, ele deixou tudo para trás, ele só deixou coisa boa para trás. Mas a obediência ao Pai é melhor. Obedecer ao Pai é melhor. Na prática, meu querido, o que você tem que fazer para obedecer? O que você tem que fazer para obedecer? O que está te impedindo de engrenar, de engatar uma segunda na tua vida ministerial? O que tem que acontecer para você ser mais fiel? O que você está esperando acontecer na tua vida para você orar mais? O que está esperando acontecer na sua vida para você se engajar com o teu líder de célula e trabalhar para alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo? O que está esperando acontecer? Nós temos uma palavra, nós temos uma ordem, nós temos uma missão. O que está embaçando? Qual é a bola de ferro no pé? O teu próprio ego? O teu achismo? O que eu quero? A minha vontade? Não veio na igreja porque não, por proteção, porque tem pessoas na minha casa. Mas você vai no banco, você vai no trabalho, você vai comprar pão na padaria, você vai no açougue, você entra no mercado, você vai na lanchonete, você vai num monte de coisa, agora para vir para a igreja cria dificuldade. Toma vergonha. O que está acontecendo? Quer dizer que as coisas do reino de Deus... Eu não estou dizendo para a gente não tomar cuidado. Aliás, essas faixas amarela e preta aqui é por causa disso. A gente sempre toma cuidado. Mas não estou falando do extremo do descuido. Não, eu estou falando do cuidado. A gente toma cuidado, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas temos que fazer o que temos que fazer, pô. Que é isso, gente? O que nos impede de obedecer? Se Deus te deu uma palavra para desenvolver determinado ministério, por que está embaçando? Por que não entra de cabeça? Por que não obedece? Obedece por amor. Deus abre o céu para quem obedece. Deus abre o céu para quem agrada o seu coração em obediência. Prioriza o reino de Deus pelo amor de Deus, prioriza a missão da igreja, prioriza a comunidade, prioriza o Evangelho de Jesus Cristo, prioriza a oração, prioriza a comunhão com Deus, prioriza, obedece, e tem que ser por amor e paixão, não com medo de punição. Se a gente embaça para obedecer um comando da liderança da igreja, embaça para obedecer um comando do pai, embaça, ou alguma coisa está acontecendo, ou a gente é muito criança, ou meu ego está grande demais, eu estou me achando, isso desagrada o coração de Deus, ou eu estou endemoniado. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Por que eu não obedeço a Deus? Agora,
é difícil. O que eu estava orando a respeito dessa palavra, que eu já embolei tudo, já não estou nem seguindo meu script aqui mais, né? Eu estava pensando, meu Deus, o que é que tocaria no meu coração e me faria obedecer ao Senhor por amor? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo produzir isso. Só Deus pode gerar isso em cada um de nós. Eu só posso dizer como as coisas funcionam na minha vida e na vida de muitos homens. E eu estou dizendo que a minha vida é um padrão, eu preciso melhorar tanto, gente. Eu preciso orar mais, eu também preciso buscar mais a Deus. Eu me sinto em déficit, honestamente. Eu, pessoalmente, me sinto em déficit de oração, em déficit de leitura. O pastor lê muito, eu leio mesmo, mas eu ainda me sinto em déficit. Eu preciso conhecer mais, eu preciso de mais entendimento, eu preciso ouvir mais a voz de Deus, eu preciso de mais. Eu nunca estou satisfeito. Eu nunca estou satisfeito com quanto eu oro, eu nunca estou satisfeito com quanto eu estudo a Bíblia, eu nunca estou satisfeito com a porção de revelação que eu já recebi, eu nunca estou satisfeito com nada disso, eu nunca estou satisfeito com o que a gente já alcançou, eu nunca estou satisfeito, não ingrato, entende? Amém? Eu não estou ingrato, não, pelo contrário. Eu sou muito grato com tudo que Deus faz na nossa comunidade, com tudo que Deus faz usando vocês, com tudo que vocês fazem, líderes de células, movimentação toda. Eu sou muito grato a Deus, mas eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero um avivamento na nossa igreja, um avivamento na cidade. Gente sendo salva aos montões, gente se convertendo aos montões. Os funcionários de uma empresa se convertendo aos montões, famílias sendo convertidas e transformadas aos montões, as autoridades do nosso município sendo tocadas e transformadas pelo poder de Jesus Cristo, pessoas sendo curadas das drogas, das ruas, dos bares, de tudo quanto é lugar, porque uma onda de Deus está passando. Eu quero uma onda de Deus. Eu não posso gerar isso, mas eu posso provocar pela oração. Muito mais, eu quero orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso. É assim que eu me sinto em déficit, porque eu preciso mais de Deus, eu não estou satisfeito, eu ainda não fui arrebatado, eu quero ser arrebatado, mas não preciso ser arrebatado, eu só preciso ver minha cidade entregue a Jesus, eu só preciso ver meus funcionários, todos eles convertidos, eu só preciso ver que quando eu orar por um enfermo na minha empresa, eu vou ver o poder de Deus se movendo. Eu quero fazer novos discípulos, eu quero fazer da minha célula, um núcleo de multiplicação de novos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ver gente sendo convertida aqui, eu quero ver gente sendo curada na minha célula, eu quero ver gente falando em línguas, sendo batizado com o Espírito Santo, eu quero ver o fogo queimar, eu quero ver o circo pegar fogo na minha célula, no melhor sentido. Eu quero ver tudo isso acontecer, eu quero ver uma geração de jovens que está apaixonada por Jesus Cristo. Você não tem que ficar implorando para eles virem para a célula. Deus do céu, o que é que está acontecendo? Essa pandemia é uma peneira. Você está passando pelos buraquinhos, você está sendo capturado. Por que a gente tem que ficar convencendo as pessoas a fazerem aquilo que elas deveriam estar fazendo empolgadamente? Por quê? O que é que está acontecendo? Eu não consigo produzir isso na vida de ninguém, eu só posso olhar para Jesus. Eu quero convidar você a olhar para Jesus. Como eu disse que eu ia ler o texto, eu vou ler o texto e a gente vai assistir um filme. Eu só consigo convidar você a olhar para Jesus.
Preste atenção no que ele, até onde ele foi, nas consequências. Um filme que você já viu, a gente vai passar de novo aqui. Até onde ele foi por obediência ao Pai, até onde ele foi por amor a você. Será que eu não posso trabalhar a minha própria vida e a minha própria espiritualidade para aumentar o amor e a paixão e o compromisso com Jesus Cristo, para eu ser um pouco mais fiel e um pouco mais dedicado a Ele? Pensando no que Ele fez por nós, e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. É pouco isso? É pouco isso, gente? Fale comigo, é pouco isso? São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. É pouco isso? Participar da natureza divina? E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. É pouco isso? Não. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a devoção a Deus. À devoção a Deus, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém? Verbos que eu destaco nesse texto, prepara o filme para a gente assistir. Verbos que eu destaco nesse texto: esforcem-se ao máximo, acrescentem à fé uma lista de outras coisas, acrescentem, nós fazemos parte desse crescimento, crescerem nessas coisas, o verbo crescer. E outro verbo, trabalhem ainda mais arduamente, trabalhem. Ah, pastor, mas eu ando muito cansado. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da tua espiritualidade, do teu serviço na causa de Deus. Quando a gente trabalha na gasolina da oração, a nossa octanagem é poderosa. O poder para a realização é grande. Quando a gente trabalha na força do braço, fica tudo insuportável. Mas quando eu trabalho por amor e paixão, quando eu trabalho com medo de punição, é terrível. Mas quando eu me esforço por amor e paixão, aí minhas forças são renovadas. Tudo é renovado em mim, porque eu agrado o coração de Deus. Porque Deus se agrada da obediência. E se agrada quando a gente tem o amor e a paixão como motivação. Deus abre o céu e derrama força sobre nós. Mas que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem sim. Trabalhar, crescer, se esforçar, perseverar. No nosso conhecimento de Deus. Entender a vontade de Deus. Ajustar nossa vida à vontade dEle. Abrir mão do que precisa abrir mão. E ter o amor e a paixão
como nossa grande motivação. Pensa um pouco no que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Qual foi a motivação de Jesus para passar o que passou? Você foi a motivação de Jesus. Você foi a motivação de Jesus. Você foi a motivação de Jesus. Você foi a motivação de Jesus.